Até mesmo o mais sábio dos reis pode tropeçar, e Salomão não foi exceção. Por trás da fachada de grandeza e sabedoria, escondia-se um ponto fraco que, à medida que foi se manifestando, levou seu reinado à beira do abismo. Hoje abordaremos todos os detalhes minuciosos descritos nas páginas da Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao reinado até seus últimos dias de vida. Acredito que este trabalho meticuloso merece seu like e inscrição no canal para nos ajudar a divulgar este vídeo. Salomão, filho do rei Davi e de Batseba, é uma figura notável nas escrituras bíblicas, destacando-se por sua sabedoria, riqueza e papel fundamental na construção do Templo de Jerusalém. A ascensão de Salomão ao trono de Israel ocorreu em um contexto marcado por desafios e intrigas familiares. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou assumir o trono, mas a intervenção profética de Natã e de Batseba garantiu que Salomão, o escolhido por Deus, fosse coroado rei. A revelação divina a Davi, na qual se dizia que Salomão o substituiria e construiria o templo em Jerusalém, ocorre no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Deus disse: "Você derramou muito sangue e travou muitas guerras. Você não construirá um templo em minha honra, pois derramou muito sangue sobre a terra diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz e tranquilidade. Eu afastarei todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e darei paz e sossego a Israel durante seu reinado." Salomão, cujo nome significa paz, iniciou seu reinado promovendo estabilidade e unidade no reino. A característica mais marcante de Salomão, que o destacou entre os líderes de sua época, foi sua extraordinária sabedoria. Salomão fez uma aliança significativa com Deus durante os primeiros dias de seu reinado, momento que evidencia não apenas sua sabedoria, mas também sua intenção de buscar a orientação divina em seu governo. Essa aliança e suas condições estão documentadas no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. O evento crucial aconteceu em Gibeão, onde Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em sonho e disse: "Pede-me o que quiseres que eu te dê." Em resposta, Salomão expressou sua humildade, reconhecendo a responsabilidade de liderar o povo de Israel e, em particular, mencionou sua necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça. Ele reconheceu sua absoluta dependência de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias que beneficiariam o povo de Israel. A escolha de Salomão pela sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, demonstrou seu desejo de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi notável. Deus elogiou a escolha do rei e, além de conceder a sabedoria que Salomão pediu, prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra incomparáveis em toda a história de Israel. O episódio famoso que ilustra essa sabedoria é o das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A narrativa encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, descreve duas mulheres que viviam juntas e deram à luz na mesma época. No entanto, uma das crianças morreu, levando ambas as mulheres a reivindicar a criança sobrevivente como sendo sua. Diante desse impasse, as mulheres compareceram diante do rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária: dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta de cada mulher revelou a verdadeira mãe. A mulher que genuinamente amava a criança implorou ao rei para não ferir a criança, e em vez disso, sugeriu que a criança fosse dada a outra mulher. A outra mulher, que não era a mãe biológica, concordou com a proposta de divisão. A resposta astuta de Salomão revelou a verdadeira mãe: a mulher disposta a abrir mão da criança para protegê-la do dano. Salomão proclamou que a verdadeira mãe era aquela que demonstrou amor materno genuíno e ordenou que a criança fosse entregue a ela. Além de sua sabedoria, Salomão ficou conhecido por suas realizações notáveis, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Este grandioso projeto não apenas serviu como o centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre o povo de Israel. A grandiosidade do templo demonstrou não apenas a habilidade administrativa de Salomão, mas também a riqueza e prosperidade do reino. O desejo de construir um templo ao Senhor foi inicialmente concebido por seu pai, o rei Davi, mas foi Salomão quem levou adiante esse nobre projeto.
A narrativa bíblica descreve detalhes intricados e materiais preciosos, como cedro do Líbano para a estrutura e ouro puro para os ornamentos, utilizados na construção do templo, refletindo a dedicação e reverência do rei para com Deus. O local escolhido para o templo, o Monte Moriá, tinha um significado simbólico profundo, sendo o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Este ato de fé e obediência, que precedeu o templo, destacou a continuidade da relação especial entre Deus e seu povo. O Templo de Salomão tornou-se o epicentro espiritual e cultural de Israel, um símbolo de unidade e adoração. Salomão também se dedicou a alianças internacionais, solidificando relações comerciais e diplomáticas. A visita da rainha de Sabá, que veio para testar a sabedoria de Salomão, é um exemplo notável dessas relações externas. Esses acontecimentos foram registrados no primeiro livro de Reis, capítulos 10, versículos 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículos 1 a 12. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá apresentou a Salomão perguntas difíceis, testando sua sabedoria. A Bíblia relata que Salomão respondeu a todas as perguntas dela, e não houve nada que ele não pudesse explicar. A jornada da rainha até Jerusalém foi marcada por uma caravana impressionante, carregando uma abundância de especiarias, ouro e pedras preciosas. A troca de presentes durante a visita destacou a natureza diplomática desse encontro. Além da visita da rainha de Sabá, Salomão também estabeleceu relações diplomáticas com outros reinos. Ele fez alianças matrimoniais com princesas de nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia, prática comum na época para fortalecer alianças e promover a paz entre os reinos. No entanto, ao longo de seu reinado, Salomão não foi imune a falhas. Embora Salomão tenha sido celebrado por sua sabedoria e grandeza, sua história também está marcada por erros e desvios que eventualmente tiveram consequências significativas em seu reinado e na história de Israel. Um dos principais desvios de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, em desacordo com as instruções divinas. A Bíblia relata no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 3, que Salomão tomou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, e tomou para si princesas de nações vizinhas, contrariando a lei de Deus que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos não foram apenas alianças políticas, mas também introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo suas práticas religiosas e gradualmente exerceram uma influência negativa sobre Salomão. Ele começou a tolerar a adoração de vários ídolos e a participar de rituais que eram contrários à adoração exclusiva ao Deus de Israel. O ponto culminante desse desvio foi a construção de templos para os ídolos em honra das divindades de suas esposas. Ato contradizia diretamente os mandamentos dados por Deus. Essa apostasia, que incluiu a construção de altares, marcou os últimos dias de Salomão, relatados no primeiro livro de Reis, capítulos 11 e 12. Foram dias marcados por uma mescla de glória e sombras, revelando as complexidades da vida e do governo. À medida que Salomão envelhecia, suas escolhas anteriores, especialmente em relação aos casamentos com mulheres estrangeiras e a aceitação da adoração de ídolos estrangeiros, começaram a impactar negativamente seu reinado. A ira de Deus se manifestou, e ele levantou adversários contra Salomão. Jeroboão, um oficial de confiança, rebelou-se contra o rei e tornou-se um líder proeminente que, eventualmente, se tornaria líder das tribos do norte. A morte de Salomão marcou o fim de uma era. Ele faleceu após um reinado de 40 anos, deixando um legado que incluiu a construção majestosa do Templo de Jerusalém e um período de paz e prosperidade sem precedentes. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a causa exata da morte de Salomão. No entanto, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 41 a 43, está registrado o seguinte: o restante da história de Salomão, tudo o que ele fez e a sabedoria que demonstrou, está escrito no livro dos Atos dos Reis de Israel. Os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Então ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Roboão, seu filho, foi seu sucessor. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Isso resultou na divisão do reino de Israel em dois: o reino do norte, liderado por Jeroboão,
e o Reino do Sul, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim, liderados por Roboão. Assim, os últimos dias de Salomão foram seguidos por uma transição tumultuada para seu filho, que viu o reino que seu pai construiu se dividir sob o peso das consequências de suas escolhas. A história de Salomão é um lembrete eloquente da importância das decisões éticas e espirituais, bem como das consequências a longo prazo dessas decisões na vida de um líder e no destino de uma nação. Se você chegou até aqui, entendo que deve ter gostado do conteúdo. Por isso, peço que se inscreva no canal e deixe nos comentários sua opinião a respeito da história. Abraços e fiquem com Deus.